Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, nessa noite nós te agradecemos por essa grande oportunidade de estarmos reunidos em tua casa, ó Senhor, de bendizer o teu nome e poder clamar ao Senhor, Filho de Davi, aleluia, tem misericórdia de mim. Nós queremos gritar isso hoje, Senhor, tem misericórdia de nós. Se não fosse a tua misericórdia, se não fosse a tua graça sobre nós, ó Deus. E agora eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações através da tua palavra. Que o Senhor fale, Senhor, aos nossos corações. Queremos abrir, Senhor, os nossos corações agora. Queremos estar com os ouvidos atentos para ouvir tudo aquilo que o Senhor tem para nós essa noite. Assim nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Aproveitando que estamos em pés, meus irmãos, abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Mateus 13, versículo 18. Aleluia. Mateus 13, 18, nós iremos ler até o versículo 23. Eu pedi para os meninos colocarem na versão NVT, nova versão transformadora. É a versão que eu estou lendo esse ano, a Bíblia. Então, eu estou gostando bastante. Então, se os irmãos quiserem acompanhar comigo, eu sei que os irmãos já abriram suas Bíblias, mas eu vou ler os pares e os irmãos vão ler os ímpares, tá bem? Até o versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler segundo a NVT, que está aqui no nosso telão. Agora ouçam a explicação da parábola sobre o lavrador que saiu para semear. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e, sem demora, a recebem com alegria. As que caíram entre os espinhos representam os outros, que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações dessa vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. Amém. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. O tema que eu quero falar com os irmãos nessa noite, o tema dessa mensagem está intitulado como 100 vezes mais. Amém? Esse é o tema que a gente escolheu também, um dos temas que a gente escolheu para o Castelo do Rei esse ano, 100 vezes mais. E esse é o tema dessa mensagem hoje, mas até a gente chegar lá vai demorar um pouquinho, até no 100 vezes mais, mas os irmãos fiquem comigo aí até a gente chegar no versículo 23. Eu já disse algumas vezes que Jesus ele gostava de ensinar através de parábolas, verdade? Já disse isso algumas vezes aqui na igreja. Que são ilustrações da vida cotidiana que nos revelam algumas verdades. No capítulo 13 de Mateus, Jesus conta 7 parábolas. São intituladas como parábolas do reino. Jesus está falando acerca do reino dos céus. E no versículo 10, os discípulos, do capítulo 13, versículo 10, os discípulos fazem uma pergunta para Jesus. Por que o Senhor usa parábolas quando fala ao povo? Por que o Senhor fala dessa maneira? E Jesus responde no versículo 11. Ele respondeu: a vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas a outros não. Então perceba que as parábolas elas possuem essa singularidade de revelar verdades espirituais aos que estão com o coração disposto, mas também, ao mesmo tempo, a parábola ela oculta verdades aos incrédulos. A parábola ela tem esses dois caminhos. Versículo 15 e 16 do mesmo capítulo, olha o que Jesus fala. Continuando explicando sobre esse assunto. Pois o coração deste povo está endurecido, ouvem com dificuldade e têm os olhos fechados, de modo que seus olhos não veem, seus ouvidos não ouvem, seu coração não entende e não se voltam para mim, nem permitem que eu os cure. Versículo 16. Felizes, porém, são os seus olhos,
pois eles veem, e seus ouvidos, pois eles ouvem. Então Jesus comunicava através de parábolas, principalmente, com certeza, para levar as pessoas do conhecido ao desconhecido, mas tudo depende de como essa mensagem ela é recebida pelo ouvinte. Então, se o ouvinte, de forma alguma, né, meus irmãos, o cristianismo não é uma religião de misticismo e de mistérios e que é impossível de entender. Não era esse o objetivo de Jesus. Mas Jesus está explicando, se a mensagem é lançada no coração, e esse coração ali a recebe com ódio, recebe de mau grado, se os olhos dessa pessoa estão fechados, o cristianismo pode se tornar um mistério para ela. É por isso que Paulo fala que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. O homem natural não entende as coisas do espírito. Então a verdade, infelizmente, fica oculta a muitos do mundo. Não porque foram predestinados a isso, como alguns pregam por aí. Não porque Deus os predestinou para estarem cegos espiritualmente, mas porque os homens com seus corações pecaminosos se colocam nessa posição de não receber a semente, a mensagem que foi lançada. Ou seja, os que buscam conhecer ao Senhor, honestamente e de forma sincera, entendem a verdade de forma clara, seja através de parábola, seja através de qualquer outro método. Muito bem. É por isso que no versículo 9, Jesus diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqui não é o ouvir, não é apenas estar dotado da faculdade de ouvir. É bem parecido com o que os nossos pais nos diziam. Quando a gente ia lá e fazia alguma coisa errada, parece que você não me ouve. Eu já te disse. O que os nossos pais estavam dizendo não é que nós éramos surdos, né? Eles falam, parece que você não põe atenção, não dedica atenção às minhas palavras. Então o que Jesus está dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que Jesus está dizendo é, ponham atenção nas palavras que eu estou dizendo a vocês. Porque quem coloca atenção nas minhas palavras, as entenderá. Quem dispõe o seu coração para entender as minhas palavras, as entenderá. Então o tipo de audição que Jesus requer de nós, não é apenas um ouvir a sua palavra, ou apenas ouvir uma pregação, o ler a sua palavra, mas é crer em suas palavras e usar imediatamente as suas palavras em decisões e atitudes da nossa vida. Ou seja, basear a nossa vida na palavra de Cristo. E a verdade, meus irmãos, é que o mundo está cheio de vozes. O tempo todo nós somos bombardeados, a nossa mente e coração é bombardeada diariamente de vozes, informações. E parece que no meio desse tumulto, desse turbilhão de vozes, a gente não consegue mais discernir e ouvir a voz do Senhor. Nós não conseguimos mais entender o que o Senhor está querendo nos dizer no meio desse turbilhão de vozes. Mas Jesus está dizendo para nós nessa noite, quem tem ouvidos, ouça. Eu continuo falando com você. Você tem ouvidos, então ouça. Então preste atenção, eu tenho uma boa notícia para nós nessa noite. No momento que nós nos sentimos perdidos, sem direção, com um montão de vozes na nossa mente, sem saber o que fazer, sem saber qual decisão tomar, sem saber para onde ir, pare por um instante, não continue caminhando sem direção, perceba a voz do bom pastor indo ao seu encontro e te trazendo para perto outra vez. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Jesus disse, as minhas ovelhas conhecem a minha voz, eu as conheço e as trago para perto de mim. Elas me seguem. O Senhor não nos deixa neste mundo sem direção. Após contar a parábola do semeador, Jesus decide então chamar os seus discípulos para perto e se aprofundar com eles nessa parábola, explicar-lhes melhor o que ele estava querendo dizer. Mas antes de nós entrarmos no que Jesus estava falando e que nós lemos aqui, vamos pensar acerca desse agricultor. Eu não quero que nós pensemos aqui que esse agricultor, ele era alguém irresponsável. Por quê? Como esse agricultor vai deixar que sementes preciosas caiam à beira do caminho, ou caiam entre pedras, ou caiam no meio de espinhos? Esse agricultor não era alguém responsável que não se importava onde caía a sua semente. Ele não lançava suas sementes por lançar. Ele estava usando um método de semear da sua época, um método para semear um grande campo. Então ele andava com uma bolsa,
e apunhava grandes quantidades de semente, e ia lançando para conseguir semear todo aquele campo. Lançava as sementes ao caminhar pelo lugar. E não importa o quão habilidoso fosse esse agricultor, provavelmente algumas das sementes iam cair à beira do caminho. Ainda que ele se esforçasse demais, algumas iam cair entre pedras, algumas iam cair entre espinhos, algumas o vento levaria. Ainda que esse homem fosse muito habilidoso com o seu trabalho. Mas o objetivo desse homem, presta atenção, meus irmãos, do agricultor, era conseguir semear a semente no campo todo. O objetivo desse homem era que a maior quantidade possível de semente criassem raízes no solo fértil. Esse era o desejo desse homem. Ainda que o solo pareça ruim, e aqui quando eu falo solo agora, os irmãos estão entendendo como coração, corações. Ainda que o coração pareça ruim, ainda que o solo pareça ruim, pareça que não tem mais jeito, a semente também deve ser semeada nesse coração. Porque o Evangelho foi feito por Deus, criado por Deus, para todos. Deus amou o mundo. E o mundo é cheio de espinhos, cheio de pedregulhos, cheio de vendavais, que levam a semente. Mas o Senhor disse, através do apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 2,4, que Ele deseja que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. O Evangelho, a semente, precisa ser semeada em todo o campo, ainda que o solo não seja perfeito como nós pensamos que deve ser. Então o Senhor fez o Evangelho para o mundo todo, e a semente deve ser semeada no campo todo, independente de como esteja a situação da terra. E como a terra irá receber essa semente, aí já é outra história. Mas Deus amou o mundo todo, e enquanto houver terra, o Evangelho deve ser semeado. E preste atenção, o Espírito Santo se encarrega de transformar os corações em terras férteis. Eu gosto muito de dizer isso, que somente o Espírito Santo pode transformar um coração numa terra fértil para receber o Evangelho. Como prova disso, meu irmão Rafael? Eu sou prova disso. Você é prova disso. Ou você pensa que seu coraçãozinho nasceu purinho quando você nasceu, e aí você foi crescendo e você estava prontinho para receber o Evangelho sozinho. É o Espírito Santo que transforma os nossos corações em terras férteis. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O coração pode ser cheio de espinhos, pode ter pedras, deixar o Evangelho à beira do caminho, mas a partir do momento que o Espírito Santo começa a operar no coração de alguém, e essa pessoa fala, pode operar Espírito Santo, esse coração se transforma numa terra fértil para receber a semente do Evangelho. Nós somos prova disso. Se hoje nós estamos aqui, é porque um dia o Espírito Santo transformou o nosso coração numa terra fértil. Então não deixe de orar por esse coração espinhoso que está na sua casa. Não deixe de orar por esse coração cheio de pedregulhos que você conhece no seu trabalho. Não deixe de anunciar, não deixe de lançar semente sobre esses corações. Porque o Espírito Santo é quem faz a obra de transformar o coração em terra fértil. E a parábola que nós estamos analisando, Jesus cita 4 tipos de solos. E explica o que cada um deles significa. 4 tipos de solos são 4 reações diferentes à mesma semente. 4 reações de corações diferentes à mesma mensagem, ao mesmo Evangelho. Ou seja, as pessoas elas reagem de forma diferente à mesma mensagem. Muito bem. O primeiro solo que Jesus fala, né? A primeira semente ela cai à beira do caminho. E Jesus disse que os que a semente cai à beira do caminho, são os que ouvem a mensagem, mas não a entendem, não conseguem compreender o Evangelho. Então o maligno vem, arranca a semente que foi lançada no seu coração, e a semente ali não tem espaço para crescer. Aqui estão os que ouvem o Evangelho e rejeitam a Jesus. Você que é um bom evangelista, já saiu para falar de Jesus para alguém, para o coração de alguém, já percebeu que muitos rejeitam a Jesus. E é interessante que o evangelista, o agricultor,
precisa entender que quando rejeitam a mensagem, não estão rejeitando a nós, estão rejeitando a Jesus. Não precisamos levar para o pessoal. Ai, fulano de tal não gosta de mim, por isso ele não recebeu o evangelho. Ou pior, eu acho que eu não sou um bom agricultor, eu não sou um bom evangelista, por isso acho que eu vou parar, as pessoas não se convertem. Meus irmãos, teve pessoas que foram evangelizadas por Jesus e recusaram a mensagem. Quando recusam a mensagem do evangelho, não estão nos recusando, estão recusando a Jesus. Jesus está falando que alguns, a semente cai realmente à beira do caminho. São pessoas que deixam de lado a mensagem do evangelho e seguem com seus corações duros, deixa de lado a Jesus, despreza o que Ele tem para a vida delas e não quer nada com a sua vida. Segundo tipo de solo, são os que caem em solo rochoso. Esses são os que ouvem a mensagem, rapidamente, Jesus disse, eles recebem com alegria, sem demora, recebem a mensagem com alegria. Mas eles não têm raízes profundas, versículo 21. Não têm raízes profundas, então eles não duram muito. São os que, ao enfrentarem um problema, alguma perseguição por causa do evangelho, perceba que eles rapidamente aceitam a mensagem de Jesus, rapidamente recebem o evangelho com alegria, diz a Bíblia, mas, ao se deparar com uma dificuldade, com alguma perseguição, eles fogem, desanimam e deixam Jesus. Por quê? São os que ouviram a mensagem, mas de fato não entenderam a mensagem do Senhor Jesus. Eu espero que nenhum de nós aqui esteja nessa situação, de não ainda ter entendido o evangelho. Porque os que não entendem o evangelho pensam que não vai ter nenhum problema em suas vidas. Os que ainda não entenderam o evangelho pensam que Jesus é obrigado a fazer tudo o que eu quero. Os que ainda não entenderam o evangelho pensam que Jesus, ele é aquele que vai me dar, se eu pedir, se eu ordenar, é eu que mando, ele faz, ele me serve, ele é meu garçom. Esses são os que ainda não entenderam o evangelho. São aqueles que falam, eu vou andar de vitória em vitória, mas não entende que essa vitória em vitória é vitória espiritual, não é vitórias materiais. E aí na primeira dificuldade, no primeiro vento, esse some. E por de fato não terem compreendido o evangelho, na primeira dificuldade abandonam o Senhor. Isso nos mostra, meus irmãos, que não basta começar bem. No evangelho não basta começar bem. É preciso também terminar bem. Ah, mas eu comecei bem a minha carreira da fé. Não basta começar bem a carreira da fé. Precisa terminar bem a carreira da fé. Hebreus 11:13. O escritor diz, todos estes morreram na fé. Não quer dizer que a fé deles morreu, mas que mantiveram a fé até o último dia de suas vidas. Ou seja, para mim e para você que estamos aqui nessa noite, não há outra saída a não ser morrer nessa fé que nos foi confiada. Para sempre. Jesus disse que aquele que coloca a sua mão no arado, não pode olhar para trás. Se ele olha para trás, ele não é digno do reino. Nós começamos uma vez e nós vamos até o fim em nome de Jesus. Com essa mensagem que foi em nós plantada. Eu não digo que nós não possamos ter, em algum momento de nossas vidas, um momento de desânimo na fé. Isso todos nós podemos ter. Não digo que a nossa vida na fé vai ser flores e a gente vai conseguir chegar lá sem alguma dificuldade. Não, não, não. O caminho é estreito, segundo disse Jesus. Perceba que algumas vezes a gente vai se encontrar como Pedro em João 21. Pedro em João 21, ele fala assim, eu vou voltar a pescar, eu vou pescar. Pedro, devido aos grandes eventos que haviam acontecido ali ao seu redor com Jesus, ele fala, quer saber? 3 anos e meio, eu estou desanimado, eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Mas aí Jesus aparece ali para ele, meus irmãos. Jesus sempre aparece nos momentos em que nós estamos desanimados, como ele apareceu para aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, que iam dizendo, nós pensávamos que ele era a esperança de Israel, mas ele prometeu, mas não cumpriu, e aí a gente fica assim, desanimado em algum momento da nossa fé, e isso é normal, mas todas as vezes que nós estamos nessa situação, Jesus aparece ao nosso lado no caminho, começa a falar ao nosso coração, e quando ele fala no nosso coração, meus irmãos, as palavras dele queimam, e nos levam de volta para o caminho que nós devemos estar. Ele fala, Pedro, não, você não é mais pescador de peixe, eu te faço agora pastor de ovelhas. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E é isso que o Senhor está dizendo para nós. Nós não somos feitos para parar no meio do caminho. Nós iremos até o fim com o Senhor Jesus. Como diz Hebreus 10:39,
Nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas nós somos aqueles que creem para a conservação da alma. Nós não somos os que voltam para trás e voltam para a perdição, não, meus irmãos. Nós continuamos crendo, ainda que seja difícil seguir ao Senhor Jesus, nós continuamos crendo que Ele é a salvação. E agora eu quero dar bastante atenção, quero que a gente preste bastante atenção nos últimos 2 solos, que é a semente que cai entre espinhos e, no final, a terra fértil. Mas antes, eu quero que a gente preste bastante atenção nesses 2, que são os que o Senhor mais falou ao meu coração. A semente que cai entre espinhos são os que ouvem a mensagem, mas logo ela é o quê? Sufocada pelas preocupações dessa vida e pela sedução da riqueza. Isso faz com que se torne um solo infrutífero, que não produz fruto. Então perceba que nós estamos falando aqui não de uma semente que não cresceu. Porque Jesus, quando ele está contando a parábola, ele fala que a semente nesse solo, ela cresceu. Mas quando cresce, é sufocado por espinhos. Perceba que alguém que começa muito bem na fé, ouviu o Evangelho, entendeu o Evangelho, mas a mensagem do Evangelho é sufocada pelas preocupações dessa vida e pela sedução das riquezas. E Jesus termina dizendo a pior parte, que é de modo que não produzem fruto. E aqui, infelizmente, é onde muitos se encontram, numa vida infrutífera espiritual. Sufocado pelas coisas dessa vida e pelo desejo de ter mais, a semente até cresce, o Evangelho até tem potencial, é um lugar que talvez tenha profundidade, mas na hora de crescer, as coisas da vida sufocam e não consegue produzir fruto. É impedido de crescer devido aos espinhos. São os que concordam com as palavras de Cristo, mas não as cumprem. E como é fácil ser simpatizante de Jesus. Como é bom ser simpatizante de Jesus. Como é bom sentar e ouvir e concordar tudo que Jesus fala. Mas na hora que Jesus sai, para de falar. Eu não faço nada do que Ele me mandou fazer. Eu vivo uma vida infrutífera. Jesus conta a parábola de um homem que tinha 2 filhos. Esse homem, ele diz a um dos filhos: vai hoje trabalhar na minha vinha. Vai hoje trabalhar. O filho diz: não quero. Mas o filho se arrepende e vai. Depois ele chega para o outro filho e fala a mesma coisa: vá hoje trabalhar na minha vinha. Esse fala: sim, Senhor, irei. Mas não vai. Então é muito fácil a gente agradar Jesus com as nossas palavras. É muito fácil a gente ser simpatizante do que Jesus faz. É muito fácil gostar do que Jesus fala e não fazer nada do que Ele pede. Eu sei que essa é uma palavra que talvez você não queria ouvir num domingo à noite. Mas ouça a voz do Senhor dizendo ao seu coração nessa noite, que é necessário que eu e você tire os espinhos que estão nos nossos corações, para que a semente do Evangelho comece a crescer e dar fruto para os que estão ao meu redor. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? O que disse sim, ou o que disse não quero, mas foi? A verdade é que para seguir a Cristo, nós na maioria das vezes, vamos fazer coisas que nós não queremos fazer. Mas já não reina mais a minha vontade sobre a minha vida. Eu não queria fazer, mas Cristo quer que eu faça. E se Cristo quer que eu faça, é porque Ele sabe mais do que eu. E Ele sabe que é o melhor para a minha vida. E se Ele quer que eu faça, eu irei fazer. Ainda que eu não queira. Ainda que minha boca diga não, mas a minha atitude precisa dizer sim. Concordar com Jesus e não obedecer o que Ele me pede é inútil. Perceba que uma vida fracassada não é uma vida em que eu não consigo passar no concurso que eu queria passar. Uma vida fracassada não é uma vida que eu não consigo conseguir o emprego que eu tanto almejava.
Uma vida fracassada não é ter pouco dinheiro no banco. Uma vida fracassada não é ter não ter o carro do ano. Uma vida fracassada não é viver como eu queria viver, com as coisas materiais. Uma vida fracassada é uma vida que não aponta para Cristo, irmãos. Isso é uma vida fracassada. Uma vida que não tem um resultado final como Cristo é uma vida fracassada, é uma vida perdida. É uma vida que não serve para nada. São 70, 80, 90 anos que o Senhor nos deu aqui na terra e nós jogamos fora. A gente precisa entender o que realmente importa no reino de Deus, meus irmãos. A verdade é que uma vida cheia de buscas materialistas não tem espaço para a palavra de Deus. Uma vida que se foca totalmente, 100% de suas forças em coisas materiais, não dá espaço para a ação do Espírito. Êxodo 5, versículo 1. Vamos ler até o versículo 9, presta atenção. Depois disso, Moisés e Arão foram ver o faraó e declararam: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe o meu povo sair para celebrar uma festa em minha honra no deserto. Quem é o Senhor? Retrucou o faraó. Por que devo dar ouvidos a ele e deixar Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Então Arão e Moisés disseram: o Deus dos hebreus se encontrou conosco, portanto deixe-nos fazer uma viagem de 3 dias ao deserto, para oferecermos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Do contrário, Ele nos castigará com alguma praga ou pela espada. O rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que distraem o povo de suas tarefas? Voltem ao trabalho. Olhem, há muitos do seu povo nessa terra, e vocês os estão impedindo de trabalhar. Naquele mesmo dia, Faraó deu a seguinte ordem aos capatazes egípcios e aos supervisores israelitas: não forneçam mais palha para o povo fazer tijolos. De agora em diante, eles mesmos devem juntá-la. No entanto, continuem a exigir que produzam a mesma quantidade de tijolos que antes. Não reduzam a cota, eles são preguiçosos, e por isso clamam: deixem-nos sair para sacrificar ao nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho deles e cobrem o cumprimento das tarefas. Isso os ensinará a não dar ouvido a mentiras. Deixa no versículo 9. Satanás, quando ele não te faz pecar, ele te mantém ocupado. Quando ele vê que não funciona te fazer pecar, para você fugir do propósito que Deus tem para a sua vida, ele te mantém ocupado. Então, às vezes, a gente está pensando que é uma bênção aumentar a carga de trabalho. Mas isso está nos impedindo de servir ao Senhor. Satanás, ele não é nada criativo. Ele continua usando as mesmas estratégias. E se você não produz para o reino de Deus, você produz para Faraó. Se não me sobra tempo para produzir para o reino de Deus, eu produzo para Faraó. Chega de perdermos tempo com coisas banais. O diabo está distraindo a igreja do Senhor. Enquanto ele nos distrai com os bens desse mundo. Oh, Jesus, tem misericórdia. Enquanto ele nos distrai com ofertas, com dinheiro, com poder, com cargos elevados. Enquanto ele nos distrai com isso, a igreja do Senhor não produz fruto. Fica parada, estagnada, sem caminhar em direção ao propósito de Deus. Mas que Deus tenha misericórdia de nós. E nós possamos nos levantar como o apóstolo Paulo e dizer: mas em nada eu tenho a minha vida como preciosa, contanto que eu cumpra o ministério que o Senhor Jesus me deu, a carreira que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. João 15:2, Jesus disse: toda vara em mim que não dá fruto, tira, é lançada fora. É tempo de nós nos despertarmos. Não podemos ser como Demas, um dos cooperadores, companheiros do ministério de Paulo. Em Colossenses, Paulo o cita. É interessante que Paulo escreve a carta aos Colossenses no ano 62 depois de Cristo. 5 anos depois, Paulo escreve a Timóteo. Abre para mim aí, ó. 2 Timóteo 4:10.
5 anos depois, provavelmente a carta de 2 Timóteo foi escrita por Paulo. Em 62 depois de Cristo, no ano 62, ele cita Demas como um companheiro de ministério. 5 anos depois ele diz: Demas me abandonou. Por que Demas abandonou o Paulo? Por que Demas abandonou o Evangelho, abandonou o Cristo? Pois ama as coisas dessa vida e foi para Tessalônica. As versões mais antigas dizem: ele amou o presente século, amou as coisas dessa vida. Então perceba que nós podemos caminhar bem por 5, 7, 10, 8, não sei quanto tempo, muitos anos nós podemos caminhar bem, mas se nós amarmos as coisas desse mundo, essas coisas desse mundo se tornarão espinhos no nosso coração, vão sufocar a mensagem do Evangelho, e eu não vou produzir mais fruto. E o que resta para mim é ir correr atrás das coisas dessa vida. Eu vou lá para Tessalônica, porque eu vou atrás das coisas deste mundo. Que vida miserável! O Senhor não nos criou para isso, meus irmãos. Nós não fomos chamados para isso. O Evangelho, ele exige tudo de nós. O Evangelho, para servir a Jesus, não serve 90% do Rafael. Jesus não quer 90%. Nem 99% de nós. O Evangelho requer tudo de mim. Tudo que eu tenho. Tudo que eu sou. Tudo que eu faço. Eu faço para a glória de Deus. Eu faço para produzir fruto no reino de Deus. É para isso que eu faço, esse deve ser o nosso pensamento. 1 Timóteo 6,11. Paulo aqui está falando no contexto a Timóteo sobre os que têm amor ao dinheiro. O contexto é esse. Os irmãos leem depois 1 Timóteo, toda a carta. Mas o capítulo 6, Paulo está falando nesse contexto sobre amor ao dinheiro. E olha o que ele fala para Timóteo, o conselho que ele dá para esse jovem pastor: você, porém, que é um homem de Deus, fuja de todas essas coisas más. Busque a justiça, a devoção, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Versículo 20 do mesmo capítulo. Timóteo, guarde aquilo que Deus lhe confiou. Ou como diz a Almeida Revista e Corrigida, guarde o bom depósito que lhe foi confiado. Olha o jogo de palavras que o apóstolo Paulo está fazendo. Porque o depósito que você recebeu, Timóteo, não foi em dinheiro. O depósito que você recebeu é o Evangelho de Cristo. Guarde esse depósito, Timóteo. Foge de tomar as decisões baseadas no dinheiro. Foge de o dinheiro reger a sua vida. Fujamos disso, meus irmãos. Não há outra saída a não ser fugir, porque este lugar nos leva a sufocar a mensagem do Evangelho. Fujamos disso e guardemos o depósito que nos foi confiado, como disse o apóstolo Pedro, sabendo que não foi com coisas corruptíveis que nós somos comprados. Não foi com prata, não foi com ouro, mas foi com o precioso sangue de Cristo. Que eu e você, nós valemos o sangue de Cristo. Porque nós andamos ainda atrás de coisas corruptíveis. E o último solo, o último grupo que Jesus cita, são as sementes que caem no solo fértil. Jesus diz que esses são os que ouvem, não somente ouvem, eles entendem a mensagem. Depois de ouvir e entender, eles produzem uma colheita de 30, 60 e até 100 vezes mais a quantidade que foi semeada. Aqui está a importância de não apenas ouvir o Evangelho, mas entender o Evangelho. E o que é o Evangelho? A boa notícia que Cristo veio ao mundo para buscar e salvar aquilo que estava perdido. Isso é o Evangelho. E como Ele fez isso, como Ele buscou e salvou aquilo que estava perdido, morrendo numa cruz, Ele vence o pecado, ressuscitando ao terceiro dia, Ele vence a morte, Ele resolve os dois maiores problemas da humanidade, o pecado e a morte. Quem serve a Cristo não tem mais problema com o pecado e com a morte. E agora, se eu ouvir esse Evangelho, se eu entendi esse Evangelho, eu preciso entender que Cristo me chama para seguir os seus passos. E esses passos são, segundo Cristo disse, aquele que me segue levando uma cruz. Quando Jesus nos chama para segui-lo, levando uma cruz, Jesus nos está fazendo um convite muito interessante, simbolizando que agora a minha vida caminha
para fazer o mesmo que o meu mestre fez. Sua morte alcançou a muitos, e a minha vida também, os meus passos, até a morte, até a cruz, também alcançará a muitos. A semente que foi plantada em mim produzirá uma colheita 30, 60 ou até 100 vezes maior. Eu quero que nós saiamos daqui entendendo que hoje nós somos esse povo que precisa produzir frutos. Jesus disse que a pedra que foi rejeitada pelos judeus, ela se tornou uma pedra angular. Em Mateus 21, 43, ele fala que agora esse povo, o reino de Deus foi entregue a um povo, e esse povo produzirá os devidos frutos do Evangelho. Somos nós, a igreja do Senhor. Somos nós. A pedra que os judeus rejeitaram é Jesus. E foi passado para nós o reino de Deus, e agora nós produzimos os devidos frutos. Mas o que significa produzir uma colheita 100 vezes maior? Essa expressão veio provavelmente dos tempos antigos dos judeus. Era um símbolo de fertilidade entre eles. Com origem talvez em Gênesis 26, 12, que fala que Isaac semeou em determinado lugar, Isaac plantou lavouras e colheu 100 vezes mais cereais do que havia semeado. Mas por que Isaac conseguiu colher 100 vezes mais cereais do que havia semeado? Pois o Senhor o abençoou. Então, quando Jesus fala que a semente deve produzir uma colheita 100 vezes maior, provavelmente era algo conhecido entre os judeus na época, provavelmente era um dito entre eles, e eles entendiam o que estava dizendo. Para uma colheita ser 100 vezes maior do que foi semeada, ela precisa ser abençoada por Deus. O que você quer dizer com isso, irmão Rafael? Que é impossível você produzir no reino de Deus sem a presença do Senhor na sua vida. Para produzir, para entrar e ter uma colheita, perceba que Jesus aqui não fala de uma colheita ruim, ele fala de uma colheita boa, de uma melhor, de uma extraordinária, que é 30, 60 e 100 vezes mais. Jesus está falando que a gente pode multiplicar 30, 60 ou 100 vezes mais. Claro que é uma figura de linguagem, não quer dizer que eu tenho que alcançar 100 pessoas, não é isso. É uma figura de linguagem, de quantidade, de quanto nós produzimos no reino de Deus. Jesus está dizendo então que eu e você devemos aproveitar ao máximo as oportunidades que nós temos para produzir frutos no reino de Deus. João 15, 4 ao 5. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, mas sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Versículo 8. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são os meus discípulos de verdade. É quando produzimos fruto, não porque somos bons, mas porque sem Cristo nós não podemos fazer nada, é que nós levamos glória ao nosso Pai que está nos céus. Perceba que uma vida de adoração não é somente vir na igreja e levantar a mão. Adoração não tem a ver com isso apenas. Adoração é tudo de mim, toda a minha vida, todo o meu estilo de vida, as minhas atitudes, as minhas palavras, a meditação da minha mente, o meu deitar, o meu levantar, as palavras que eu digo no meu trabalho. Isso é adoração. Então, a verdadeira terra fértil são os que realmente ouviram, entenderam o Evangelho, estão em Cristo, Cristo está neles, e esses produzem muito fruto, Jesus disse em João 15. 30, 60, 100 vezes mais? Não sei. Eu só quero que nós saiamos dessa noite. Eu só quero que você saia daqui dessa noite sabendo que você com Jesus é capaz de produzir uma grande colheita no reino de Deus.
Você sozinho, eu sozinho. Mas Cristo em mim, eu nele, nós em unidade, eu e Cristo, no meu relacionamento com Ele, nós podemos produzir uma grande colheita para o reino de Deus. E produzir frutos em nossa vida e através de nossa vida. Porque o produzir 100 vezes mais não é somente ganhar almas, é também com as suas atitudes mostrar que é cristão. As vidas ser transformadas e produzir frutos. Lucas 19, 22, do 12 ao 23, Jesus vai contar a parábola das 10 minas. Eu não vou ler para a gente economizar um pouco de tempo, mas Jesus conta a parábola das 10 minas. Um homem deixa uma mina com cada um de seus 10 servos. Sai, ele deixa uma ordem: negociai até que eu venha. O que ele está falando? Multipliquem o que foi depositado na mão de vocês até que eu volte. Perceba que algo foi entregue na minha e nas suas mãos, meus irmãos. O que nós temos em nossas mãos? Nos foi confiado um tesouro nesses vasos de barro que nós somos nós. O Evangelho foi confiado a nós. E Cristo depositou em nós esse algo. E quer que nós negociemos, multipliquemos no reino de Deus, até que Ele venha. E perceba que esse homem, ele volta para pedir conta dos seus servos. Um dia nós prestaremos conta de tudo que o Senhor colocou em nossas mãos. De tudo que o Senhor colocou em nossas mãos, nós prestaremos conta. E aquele homem volta para os seus servos. Um deles produziu 10 outras minas. Outro produziu 5. E aí tem um que pega a mina que estava escondida, enroladinha no lenço. Senhor, por medo do Senhor, eu guardei para não perder a mina. Guardei só para mim. Que perigo, meus irmãos. Que perigo. Quando nós, por medo, não nos envolvemos no que Deus tem para nós. O Senhor não nos deu um espírito de temor, diz a palavra de Deus. Ele nos deu um espírito de ousadia no espírito. Para fazer aquilo que nós não podemos fazer. O que nós não podemos fazer, Cristo faz através de nós. Eu não consigo fazer, irmão Rafael, eu também não, mas Cristo pode fazer através de nós. Cristo pode. Quando a gente tem 5 pães e 2 peixinhos, na nossa mão parece tão pouco, mas quando a gente entrega na mão de Jesus, multiplica para uma multidão de 5.000 pessoas. Parece tão pouco que nós temos em nossas mãos, mas quando isso é entregue nas mãos de Jesus, Ele consegue multiplicar. Para finalizar, está se aproximando, meus irmãos, o fim dos tempos. Está se aproximando a última colheita. E esses dias eu estava lendo Provérbios, e eu li Provérbios 10:5, e me chamou a atenção. Porque em Provérbios 10:5 ele fala: o jovem sábio faz a colheita no verão, mas o que dorme durante a colheita é uma vergonha. Com certeza, Provérbios está falando sobre o trabalho natural, né? O sábio Salomão está falando como se portar no seu trabalho, na colheita naquele tempo. Mas se quem dorme na colheita do mundo natural é uma vergonha, o que será que Deus diria de quem dorme na colheita do reino de Deus? E eu falei: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não quero estar dormindo na colheita. Jesus está com a foice realizando a sua última colheita. Ai, eu não quero estar dormindo, meus irmãos, durante essa colheita. Eu quero com Jesus produzir, se for possível, 100 vezes mais do que a semente que Ele plantou em mim. Em João 4, os discípulos, eles estão falando com Jesus para que Ele coma algo. Jesus, coma alguma coisa. Jesus fala para eles: uma comida eu tenho, vocês não sabem ainda. Eu tenho uma comida já aqui comigo, que ainda vocês não sabem. Eles falam: Jesus, então você pegou pão no caminho, você passou no drive-thru e não falou com a gente? Qual que é essa comida que o Senhor tem? Ele fala: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Essa é a minha comida. É isso que me satisfaz,
fazer a vontade daquele que me enviou. No mesmo capítulo 4, no versículo 35, Jesus fala: não dizeis vós que ainda faltam 4 meses para a colheita? Vocês não falam que a colheita ainda está longe, que não precisa se preocupar com a colheita não, que ainda faltam 4 meses, não é isso que vocês dizem? Jesus fala: porém eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede que os campos já estão brancos para a colheita. O que Jesus está dizendo é que se nós pararmos de olhar para nós mesmos um pouquinho, pararmos de olhar para nosso umbigo, pararmos de olharmos um pouquinho para as nossas necessidades e apenas levantarmos os nossos olhos, levantarmos as nossas cabeças e olharmos para as necessidades que estão à nossa frente, nós veremos que os campos não faltam ainda 4 meses. A colheita já está acontecendo. Eu não quero estar dormindo nesse momento. Eu não quero estar de cabeça baixa nesse momento. Eu quero estar com a mão na arado, preparando a terra para receber o Evangelho. Esse é o lugar onde eu quero estar, meus irmãos. Mais do que nunca, o Senhor coloca isso no meu coração. Chegou a hora de nós produzirmos uma colheita, porque os tempos já se vão. Perceba que o intuito dessa mensagem não é julgar você. O intuito dessa mensagem é que o Senhor nos desperte se nós estivermos dormindo durante a colheita. É que o Espírito Santo hoje tire os espinhos do nosso coração. Tire as pedras, se for o caso. Para que quando a semente estiver ali começando a germinar, venha a ação sobrenatural do Espírito sobre a mim e sobre a sua vida. A chuva de Deus caia sobre essa terra e germine sobre o sol da justiça também. E comece a crescer, 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 crescer e produza uma colheita que irá abençoar essa geração e as próximas gerações. E a pergunta que o Senhor te faz nessa noite é: como está o seu coração? Que tipo de terra é o seu coração nessa noite? E o melhor de tudo é que hoje a gente não precisa responder isso para ninguém a não ser para o Senhor. E com o Senhor eu não preciso ser mentiroso, eu não preciso falar: olha, Senhor, tu sabes que meu coração é uma terra fértil. Se não for, eu posso falar para Ele, e o Senhor não vai me julgar. O que o Senhor vai fazer é: que bom, filho, que reconheceste que seu coração ainda não está no lugar que deveria estar, mas hoje eu limpo o seu coração, para que você possa produzir em nome de Jesus. Amém? Fique de pé, eu queria terminar com uma oração. Feche seus olhos onde você está e comece a falar com o Senhor. Permita que o Espírito Santo agora comece a ministrar o seu coração. Comece a fazer a aplicação pessoal que somente Ele pode fazer. Agora onde o Rafael não consegue ver, é o Espírito Santo que consegue chegar ali. Consegue movimentar as coisas do nosso coração. Permita por um momento, sem pressa, permita por um momento que a mensagem do Senhor seja agora aplicada no seu coração, pelo dono da palavra, que é o Espírito Santo. Isso, comece a falar com o Senhor. Hoje é o tempo que o Senhor nos desperta, para não estarmos dormindo na colheita. E o mais importante, será que existe alguém nessa noite que se encontra no primeiro lugar, na primeira terra, a terra que ainda não entendeu o Evangelho, ela não havia entendido talvez, nessa noite entendeu o Evangelho, entendeu o tamanho do amor de Deus por ti, entendeu o tamanho da salvação, entendeu que essa semente do Evangelho é para você. Eu não sei se existe alguém que ainda não aceitou a Jesus aqui hoje. Se existe alguém que deseja voltar para os caminhos do Senhor Jesus, talvez nessa noite. Eu não sei se existe alguém nesse caso, que se encontra com o coração dessa maneira. Mas se existe alguém que deseja hoje entregar sua vida para Jesus pela primeira vez, ou retornar para os caminhos do Senhor, eu gostaria que você fizesse um sinal com a sua mão, levantasse a sua mão onde você estiver.
Se existe alguém nessa situação que ainda não recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador e deseja hoje fazer isso, ou deseja voltar para os braços do Senhor, não endureça o seu coração com a voz do Senhor. Levante sua mão, eu gostaria de conhecer se existe alguém que deseja receber a Jesus como Salvador nessa noite, deseja voltar para os caminhos do Senhor. Existe alguém? Ao ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Se existe alguém, levante suas mãos. Amém. Se não existe, agora coloque você a sua mão sobre o seu coração, onde você está. E peça para o Senhor Espírito Santo fazer a obra que Ele precisa fazer. Você mais que ninguém sabe a obra que Ele precisa fazer no seu coração. Eu sei a obra que Ele precisa fazer no meu. Para que nós não sejamos terrenos sem frutos. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra foi pregada, o Teu Evangelho foi anunciado, Senhor. E cada vez que o Seu Evangelho é anunciado, Senhor, cada vez que o Senhor fala conosco através da Tua palavra, os nossos corações se voltam a Ti e o Senhor produz algo em nossos corações. Obrigado pela oportunidade que nós temos de estar na Tua casa, de ouvir Sua voz, de sentir a Tua presença, ó Deus. Não existe bem maior, Senhor, não existe o que nós poderíamos fazer, Senhor, para retribuir tantas bênçãos, tanto que o Senhor tem nos dado. Não existe, Senhor. O que nós daríamos a Ti, Senhor, por todos os benefícios que o Senhor tem nos dado? O que nós entregaríamos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós? Tanta paciência, tanta misericórdia, tanta graça, tanto amor, são derramados diariamente sobre as nossas vidas, Senhor. O que nós daríamos em troca, Senhor? A Tua palavra diz que um coração quebrantado e um espírito contrito, o Senhor não rejeita, ó Deus. Por isso, nessa noite, a Tua igreja entrega os corações a Ti, rende os espíritos a Ti, Senhor, para que o Teu Espírito toque o nosso espírito, e assim, Senhor, nós sejamos cheios de Ti, cheios, Senhor, para produzir, Senhor, a colheita, Senhor, a última colheita, que o Senhor está para realizar e já está realizando. Obrigado, Jesus, por esse privilégio de estar, Senhor, na Tua presença. Obrigado, Senhor, por operar, Senhor, em nossos corações. Espírito Santo, tem misericórdia de nós, nos leva ao centro da Tua vontade. Se estamos desanimados nessa noite, se estamos, Senhor, cansados, sobrecarregados, Senhor, Espírito Santo, encontra-nos no caminho e faze-nos lembrar, como o Senhor Jesus prometeu, Ele vos fará lembrar tudo que eu vos tenho dito. Nos faz lembrar as doces palavras de Jesus, que penetram, Senhor, os nossos corações e nos fazem nos aproximar de Ti, ó Deus. Enche-nos do Teu Espírito. Nos deixa estar debaixo dessa nuvem, como Israel estava, Senhor, guiado pelas nuvens, e ao sair, Senhor, ó Deus, à frente deles, eles saíam também, Senhor, sendo guiados, Senhor, pela nuvem. Nós assim queremos ser essa terra fértil, Senhor, que a Tua semente do Evangelho cai e produz uma colheita 30, 60 e até 100 vezes mais, porque nós estamos contigo, e nós contigo, Senhor, podemos viver coisas grandes. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus, irmãos.